Oi, hoje eu vou falar para vocês de um filme da Netflix chamado Rede de Espiões. É um filme novo que está lá na Netflix. É um filme longo de mais ou menos umas 2 horas, 2 horas e pouca. A narrativa é o seguinte: logo no início do filme mostra Havana, ali em Cuba. Eu esqueci de dizer para vocês que é baseada em fatos reais. Então, lá em Havana mostra um casal. Inclusive, a atriz que faz o papel da mulher do artista principal é a Penélope Cruz. O marido dela é um piloto de aeronave, trabalha lá em Cuba. E um dia ele vai para casa, é, levanta cedo, toma café. A mulher dele fala para ele: você vem mais cedo pra gente assistir um filme, nossa filha vai ficar em algum lugar, papapá. E ele fala, ok, tudo bem. E ele vai trabalhar normalmente, pega o ônibus, vai pro serviço dele, pega a aeronave e faz o serviço, volta e de repente você percebe que ele vai fugir. Ele pega aquela aeronave e atravessa o oceano voando rasante para não ser pego pelos radares e ele vai para Miami. Chegando em Miami, lá em Miami existe uma rede de um grupo de pessoas que fugiram de Cuba por causa daquele regime totalitário, comunista, e eles foram embora e ficam em Miami e ali eles trabalham resgatando pessoas que conseguem fugir é, de Cuba. Inclusive, quem veio também foi o Wagner Moura, esse ator brasileiro que trabalhou em Tropa de Elite. E eles se encontram, quando ele foge, ele se encontra com esse menino que já havia fugido antes na aeronave. Eles vão atrás daquelas pessoas cubanas que já moram em Miami. E ali, como eles são pilotos, eles conseguem serviço. Esse serviço, entre aspas, era para resgatar aqueles pessoal que vem naqueles botes, é, fugindo de Cuba, como eu já falei. Eles são resgatados, levados para Miami. Mas só que essa turma tem uma verdadeira ojeriza pelo Fidel Castro. E aliado com os Estados Unidos, que também os Estados Unidos têm um quê com Fidel, e eles têm um olho muito grande em Cuba, entre algumas coisas que os Estados Unidos quer, é também o turismo, porque a Cuba nós sabemos que é uma ilha, né? Então, eles indo trabalhar com essas pessoas, resgatando gente, e eles, eles descobrem que além de resgatar as pessoas, ou através de um rádio, e havia bote rasante, bote na água que pegava resgatando as pessoas, eles perceberam que aquele pessoal fazia tráfico de drogas também, usava o mesmo avião para traficar. E o filme vai se desenvolvendo, desenrolando. Ele deixou a família, como eu já falei, que ele ia para o cinema com a mulher dele, e ele não vai, e ele é tido como traidor. E a mulher dele fica muito triste porque ela se viu sozinha lá em Cuba. Ainda bem que ela tinha um serviço fixo num cortume, e ela continuou a vida dela, mas muito magoada por ele ter ido embora. E ela não quer contar para a filha dela que o marido dela é um traidor. E a história vai se desenrolando, chega uma hora, você descobre que, na verdade, aqueles meninos, o Wagner Moura que atravessou o oceano e chegou em Miami, e mais uma outra turma, e mais aquele que fugiu na aeronave, eles nada era a mais do que espiões de Cuba. E por isso é chamado Rede de Espiões.
eles estão ali nos Estados Unidos para observar todo aquele sistema que funciona ali. Quem quer matar Fidel, traficantes, essa coisa toda. Mas o principal objetivo deles era descobrir, porque tinha um disse-me-disse que estava armando para matar Fidel Castro lá em Cuba, os Estados Unidos, nesse caso. Enfim, chega uma hora que os Estados Unidos, ali em Miami, o FBI, começa a desconfiar que tem ali no país espiões cubanos espionando o trabalho deles. Então começa a investigar aqueles caras, no caso o Wagner Moura, o marido da Penélope e uma outra turma. Começam a ter sua vida monitorada e assim com telefone grampeado, com escuta dentro da casa, e eles acabam caindo na rede dos Estados Unidos. O FBI consegue pegar eles, prendem todos eles, a rede de espiões que estava lá nos Estados Unidos. Mas antes disso, ele luta para trazer a mulher dele que ficou lá. E essa rede tem o Gael Garcia também, que é o chefe dos espiões que estão nos Estados Unidos. Eles conseguem trazer a mulher do menino, no caso a Penélope, com a filha dele. O encontro deles no aeroporto é muito bonito e ela vai trabalhar aquele serviço mais desumano lá nos Estados Unidos. Na verdade, antes dela ir embora, ela acaba descobrindo que o marido dela não era traidor. Pela a visão de Cuba, ele era um herói. Ele estava nos Estados Unidos para defender Cuba. E ela vai morar com ele nos Estados Unidos. Então, quando o FBI consegue chegar até eles, ela está morando com ele já lá em Miami e com a filha. Na verdade, ela já tinha duas menininhas. Uma menininha nascida nos Estados Unidos, ela era uma cidadã americana, e a outra não. Quando ele foi preso, aquela turma toda que foi preso junto com ele, eles acabaram, sabe essa delação premiada? A maioria fizeram. Falaram, olha, está acontecendo isso, nós fazíamos isso, e entregou todo mundo, entregou companheiros, inclusive no papel do Wagner Moura, ele também acabou se rendendo de medo de ficar muito tempo na cadeia. Mas aquele menino principal, aquele que fugiu Fugiu aspa, né? Que ele foi amando de Cuba ser um espião em Miami. Ele não fez acordo com os Estados Unidos. Ele preferiu ficar preso, pagar por tudo que ele tinha feito, segundo a visão dos Estados Unidos, como um traidor. Ele ficou 12 anos preso. Mas no final da história fala que ele foi libertado depois de 12 anos. Teve um outro também que ficou mais de 30 anos, parece, preso. A Penélope, que é a mulher dele, ela consegue reunir as filhas, que durante o filme ela teve que dar um jeito de entregar as filhas para parentes, para a mãe dela, para cuidar das crianças, porque ela queria cuidar do marido dela que estava preso lá em Miami. E ela foi presa também, ela ficou 3 meses presa, aí ela foi deportada, ela e a filha dela, que era cubana. Aquela menininha que nasceu nos Estados Unidos, ela servia mais, assim, na visão dos americanos, um tipo de chantagem. Ela entregar tudo que o marido fazia lá nos Estados Unidos, ou eles deportavam ela e a mais velha e ficava a menininha mais nova. Mas não aconteceu nada disso. No final do filme, ela se reúne com as duas filhas e ele cumpre os 12 anos de cadeia, mas ele não entregou a missão dele nos Estados Unidos. E o filme termina assim.
desse jeito que eu estou contando. Ele volta para os Estados Unidos e, enfim. E eu fico questionando o seguinte: a gente sempre ouviu falar, essa é a minha opinião, sobre Cuba, aquele regime comunista. Porque lá em Cuba, mesmo nesse filme, relata que a falta de alimentação, a falta de emprego, a luz que acaba, água, enfim, é um país horrível de se viver, na minha visão. Tem muita gente que gostaria que o Brasil fosse daquele jeito e eu discordo. Mas eu percebi que, mesmo assim, há pessoas, e tiveram pessoas, que essa história é baseada em fato real, que lutava por Cuba, pelo Fidel. E, então, existe pessoas que ainda, apesar de um governo tudo torto, eles apoiam. É, igual aqui no Brasil. Eu não vou negar que no início eu tinha uma posição política, hoje eu não tenho mais, eu tenho só uma decepção com essa vista grossa que que nosso país, nosso governante faz em relação à pandemia. Eu acho um absurdo. No mais, muito obrigada. Deixa aí seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, veja meus outros filmes. Tem bastante filmes meus, vídeos meus que estão aí. Tem filmes muito bons. Deixa seu comentário, porque baseado em seus comentários eu posso melhorar e seguir em frente. No mais, muito obrigada. Tchau, tchau.